Boa noite, amados e queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Já falaram para você que aqui em cima isso aqui é meio escorregadio? Uau, que é isso, meu pai? É, né? Rapaz, isso não é pegadinha não, né, pastor? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou de Maricá, uma cidade que fica no estado do Rio de Janeiro. E você sabe que algumas pessoas dizem que... Eu digo que eu sou carioca da gema. Dizem que o carioca da gema é aquele que nasce na cidade do Rio de Janeiro. Mas, na minha opinião, carioca da gema é aquele que é flamenguista. Esse é carioca da gema. Porque o resto não é... É um prazer estar aqui com vocês. Eu sirvo como pastor. A igreja que eu sirvo como pastor chama-se Unção do Crescimento. Eu estava falando com o pastor que eu tenho 4 filhos e os meus 6 discípulos, são 6 casais de pastores, todos eles têm 4 filhos. É Unção do Crescimento, tem que valer mesmo. Se você estiver precisando de oração por filho, eu vou profetizar logo 4 para você. Tá bom? Aleluia. Aleluia. E eu sou coordenador estadual da Visão da MDA ali no Rio de Janeiro. E nós conhecemos o MDA há uns 5 anos mais ou menos atrás. A nossa igreja, pastor Israel, não deu para a gente falar isso, né, no carro, mas a nossa igreja tinha 150 pessoas quando nós iniciamos no MDA. E aí transicionamos a igreja para trabalhar com célula, trabalhar com discipulado, e Deus nos abençoou, nos deu uma graça nesses 5 anos. Nós saímos de 150 pessoas para 150 células. Hoje nós somos mais do que 1.400 pessoas nas células reunindo nas semanas. Deus tem sido bom, tem sido misericordioso conosco. E eu quero compartilhar algumas coisas da palavra de Deus, algumas coisas boas que eu acredito que vão edificar a sua vida. Você gostaria de receber? Diga amém. Amém. Aleluia. Antes de eu ler o texto da Bíblia aqui, da mensagem que eu vou ministrar, eu quero contar uma história que eu ouvi há um tempo atrás de um empresário lá do estado do Rio de Janeiro. Ele decidiu fazer uma grande festa, um grande jantar na sua casa, uma casa muito grande. E ele reuniu aproximadamente 200 convidados, uma sala de jantar enorme. E ele reuniu esses convidados. Em um certo momento do jantar, ele vira para os convidados e ele convida todas aquelas 200 pessoas para que fossem para o lado de fora, para o quintal, para a piscina que ele tinha no quintal, porque ele gostaria de dar uma palavra com esses 200 convidados. E aí ele pega um microfone como esse, e os 200 convidados lá no quintal, perto da piscina, uma grande piscina, ele vira para os convidados e ele diz: olha, eu estou reunindo vocês aqui do lado de fora, porque eu gostaria de hoje, aqui nesse jantar, de dar para um desses convidados que estão aqui um prêmio de 300 mil reais. Diga uau! Quantos gostariam de um prêmio de 300 mil reais hoje? Ó? E aí ele fala o seguinte: só que eu vou dar esse prêmio de 300 mil reais para o primeiro que pular dentro dessa piscina e chegar lá do outro lado primeiro. Quando o pessoal estava preparando para pular, ele disse: só tem um detalhe, lá no fundo da piscina, e aí ele apontou e mostrou, tem muitos jacarés. Na hora que ele acabou de falar, tem muitos jacarés, só ouviu o barulho na água, puf! E uma pessoa saiu nadando, desesperada, chegou do outro lado, subiu do outro lado, e ele foi correndo com o microfone na mão, para poder conversar com aquela pessoa que tinha conseguido cumprir o desafio que ele deu. E quando ele está chegando perto da pessoa, a pessoa estava meio afobada, desesperada, subiu, e ele perguntou para aquela pessoa: o que houve? Você é o ganhador, está aqui, o prêmio de 300 mil reais é seu, está aqui o cheque, você está afobado demais, você não quer ganhar esse prêmio? E ele pegou o cheque e falou: eu quero ganhar o prêmio e encontrar quem me empurrou nessa piscina. Escuta uma coisa, existem muitas pessoas que não ganham prêmios de Deus
porque elas não têm atitudes de coragem. Eu quero dizer para você, nesses 2 dias que nós vamos estar aqui, Deus vai empurrar você dentro da piscina. Aleluia! Dá um tapinha no ombro do irmão que está do seu lado e diga: se prepara para mergulhar na piscina de Deus. Aleluia! Aleluia! Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler João, capítulo 17. Vamos ler o versículo 12 apenas. João, capítulo 17, versículo de número 12. Você encontrou? Diga amém. Vamos então à palavra que diz assim: enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome, aqueles a qual me destes. Eu os conservei e nenhum deles se perdeu. Quantos que se perderam, gente? Quantos que se perderam? Levanta o dedinho assim e diga comigo: nenhum. O texto diz aqui: a não ser o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Foi só para isso. Havia sido dada uma profecia lá atrás, essa profecia precisava se cumprir, e foi só por causa disso. Mas a grande realidade é: quantos que se perderam, gente? Fecha os seus olhos, coloque a mão no coração, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, oramos clamando pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja trazendo compreensão, entendimento e clareza a respeito da Sua palavra. Usa, meu Deus, minha vida, faz com que eu seja simplesmente um canal, um instrumento em Tuas mãos, e que o Teu nome, Jesus, somente o Teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração como igreja. Se você concorda, diga amém. Diga glória a Deus. Amados e queridos irmãos, esse texto de João 17, aliás, todo o capítulo de João 17, ele é chamado de a oração sacerdotal, ou a oração da prestação de contas. Nesse capítulo 17 inteiro, Jesus está prestando contas para o Pai a respeito de como foi o seu ministério aqui na terra. Ele está prestando contas para o Pai a respeito de tudo que ele fez. E dentre tudo que ele fala, uma das coisas mais importantes é ele prestar contas para o Pai a respeito das pessoas que o Pai havia confiado a ele. Queridos, esse texto ele foi um divisor de águas na minha vida e no meu ministério. Porque em um período de muita crise ministerial, onde eu não via a igreja crescer, onde eu estava perdendo muitas pessoas, eu cheguei diante de Deus para falar: Deus, eu não aguento mais, eu aplico fé, eu oro, eu quero ver a tua igreja crescer, e a gente ganha, mas perde, Deus, eu preciso de uma direção, que o Senhor faça alguma coisa, e Deus me fez chegar a esse texto para aumentar ainda mais a minha crise. Porque quando eu li esse texto, Deus me fez entender que assim como Jesus, ele prestou contas para o Pai a respeito das pessoas que o Pai havia confiado a ele, todos nós um dia, queridos, vamos ser chamados para uma prestação de contas diante de Deus. Todos nós um dia vamos ter que prestar contas com Deus a respeito de como foi a nossa trajetória aqui nessa terra. E uma das coisas que nós vamos precisar prestar contas é aonde estão as pessoas que Deus um dia confiou a nós. Aonde estão as pessoas que um dia Deus, ele enviou para a sua célula? Aonde estão as pessoas que um dia converteram aqui e sentaram do seu lado? Aonde estão?
as pessoas que Deus um dia confiou a nós. Eu falei, Deus, eu não sei o que eu vou responder, porque a minha realidade eu já tinha perdido muita gente. Se eu fosse fazer uma conta naquele ano, quantas pessoas nós tínhamos ganho e quantas tinham ido embora, meu Deus! Eu falei, Deus, eu só vou pedir ao Senhor misericórdia, porque eu não sei o que eu vou prestar contas a respeito dessas vidas, mas uma coisa, Deus, eu quero pedir ao Senhor, me ajuda a não perder mais ninguém, me ajuda a parar de perder as pessoas. E aí Deus começou a me ensinar o processo que nós precisamos aplicar para parar de perder pessoas e um dia prestar contas como Jesus prestou. Você quer saber como que a gente para de perder gente? Diga amém. Eu vou dizer para você que esse ensinamento que Deus fez comigo foi um processo de crise. Doeu. Deus mexeu lá dentro. Você está preparado a entrar nessa crise? Diga aleluia. Aliás, diga aleluia. Vamos lá, Deus me ensinou algumas coisas, e a primeira coisa que Deus me ensinou foi, se você quer parar de perder as pessoas, a primeira coisa que você vai precisar de aplicar é o discipulado profundo e verdadeiro. Como assim discipulado profundo e verdadeiro? Na oração de João 17, Jesus fala, Pai, eu os guardei e eu os protegi. Como foi que Jesus guardou e protegeu os seus discípulos, queridos? Através de um discipulado profundo e verdadeiro. E por que eu estou falando isso, discipulado profundo e verdadeiro? Porque Deus estava me mostrando que o discipulado que nós estávamos aplicando na igreja era um discipulado meramente de formalidade, era só título. Era um discipulado onde era só para poder encher linguiça, porque discipulado de fato, profundo e verdadeiro, nós estávamos longe de ter. Jesus guardou e protegeu os seus discípulos através de um discipulado profundo, onde tinha conexão. Era trajetória ao lado, transferência de vida. Era caminhando lado a lado, dia após dia, os discípulos dando abertura, Jesus entrando, gerando ensinamento. E quanto tempo que nós ficamos aplicando discipulado na igreja, só a questão de título. Alguém dizendo, fulano é meu discipulador, Beltrano é meu discípulo. E isso era só formalidade, balela. Porque o discipulado, como tinha que acontecer, não acontecia. Nós tínhamos uma classe de discipulado. Era uma classe onde ensinava as pessoas a Bíblia, isso é bom, isso é legal, isso é importante. Mas isso não é discipulado profundo e verdadeiro. As pessoas convertiam e não tinha essa conexão logo inicial para poder guardar e proteger as ovelhas. A primeira coisa que nós precisamos avaliar é como é que está o nosso nível de conexão, de discipulado, gente. Porque foi esse o princípio de Jesus para guardar e proteger aqueles que Deus havia confiado a Ele. Essa conexão de discipulado profundo e verdadeiro. A segunda coisa que Deus me ensinou, que eu precisava aplicar para parar de perder as pessoas, Deus me ensinou que eu ia precisar de ter amor incondicional pelas vidas. Diga comigo, amor incondicional. É interessante que quando Deus foi falando ao meu coração isso, você vai precisar de ter amor incondicional pelas vidas. Eu falei, Deus, aleluia, isso é fácil demais. Eu sou até um pastor, como é que eu não vou amar as ovelhas, amar incondicionalmente? Senão eu não podia nem ser pastor, isso daí é de letra, essa daí eu estou bem, ter amor incondicional. Aí Deus foi trabalhando aqui dentro de mim. É? Você tem amor incondicional? Eu falei, tenho, Senhor, claro que sim, eu sou pastor. Deus me fez eu avaliar o texto que fala da excelência do amor, que é 1 Coríntios capítulo 13. E 1 Coríntios capítulo 13 diz que o verdadeiro amor, ele
tudo suporta. Diga, o verdadeiro amor tudo suporta. E aí Deus me falou, se o verdadeiro amor tudo suporta, por que você já falou diversas vezes daquela irmãzinha, aquele irmãozinho que fica dando problema na igreja, que você não estava mais suportando eles? Se o verdadeiro amor tudo suporta, e você não estava mais suportando algumas pessoas na sua vida, está faltando o quê? Coça a cabeça e fala, ai... 1 Coríntios capítulo 13 diz que o verdadeiro amor é paciente. Diga, o verdadeiro amor é paciente. E aí Deus me falou, se o verdadeiro amor é paciente, por que já teve aquela meia dúzia de gente problemática na igreja, que você falou que já estava com a paciência por aqui, que a sua paciência já tinha ido embora? Se o verdadeiro amor é paciente, e você perdeu a paciência com uma meia dúzia de gente que dá trabalho, na sua vida está faltando o quê? Coça a cabeça e fala, ai... 1 Coríntios capítulo 13, Deus foi trabalhando comigo, diz que o verdadeiro amor, ele tudo crê, ele tudo espera e tudo crê. E Deus foi falando comigo, se o verdadeiro amor tudo espera e tudo crê, por que você já falou que aquele irmão que vai e volta, fica caindo toda hora no mesmo problema, que aquilo ali não adianta, que não tem mais jeito? Aquilo ali, por que se o verdadeiro amor tudo crê, você não acredita que aquela pessoa que toda hora está errando na mesma coisa vai melhorar? Se o verdadeiro amor tudo crê e você não acredita que as pessoas podem melhorar, na sua vida está faltando o quê? Amor. Coça a cabeça e fala, ai! E eu falei, Deus, então eu não tenho amor incondicional. E eu preciso que o Senhor me ajude. Me ajuda a ter esse amor incondicional, Deus, porque eu tô avaliando que eu não tenho. Interessante, rapaz, Deus é lindo demais. Quantos concordam com isso? Diga aleluia. Manda um beijão para Jesus assim. Jesus lindão. Aleluia. Deus é maravilhoso demais. Deus falou para mim, não, mas você tem esse amor sim. Falei, como que eu tenho esse amor, Senhor? Você me fez lembrar, tem uma irmã lá que só falta eu apertar o pescoço dela. Como é que eu tenho amor se eu não tenho paciência com ela? Como é que eu tenho amor se eu não aguento? Tem gente que é muito difícil, Deus. Como que eu tenho esse amor? E Deus falou, você tem esse amor, mas como? Deus foi me ensinando tudo na Bíblia. A Bíblia diz que Deus é... E a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, diz que Deus, Ele habita, Ele mora dentro de nós através do Espírito Santo. Se Deus é amor e Ele mora dentro de mim eu tenho o quê? Cumprimenta quem está do seu lado e fala parabéns, amor. Aí eu falei, meu Deus, então se eu tenho esse amor, por que eu não consigo amar essa gente difícil? E Deus me ensinou uma coisa que eu vou ensinar para você, é mais ou menos assim. Se eu pegar aqui o pastor Israel é magrinho? Vocês acham que o pastor Israel é magrinho, gente? É magrinho. Posso pegar o pastor Israel? Vem aqui um pouquinho, pastor Israel. É mais ou menos assim, ó. Vem aqui em cima, pastor Israel. Olha o que Deus me ensinou. Deus me ensinou o seguinte, se você apertar aqui no pastor Israel, o que tem aqui só, gente? Osso. Mas se o pastor Israel, ele fala bem assim, cara, esse carioca vem lá do Rio de Janeiro para tirar a onda aqui comigo em Mauá, só de raiva. A partir de segunda-feira eu vou entrar numa academia e vou começar a malhar, porque daqui a 1 ano, quando ele voltar aqui, eu vou estar,
Se o pastor Israel decide que vai entrar numa academia e ele vai começar a malhar daqui a 1 ano, tudo isso aqui que é só osso, como é que vai estar, gente? Diga igual o pastor Bruno, aleluia. Se ele começar a malhar, esse osso que está aqui, ele agora vai começar a crescer algo que tem aqui que a gente não vê, que é o músculo, diga aleluia. E aí vai ficar grande. Muito obrigado, pastor Israel. Dá um aplauso para o pastor Israel aí. Dá um aplauso aí, olha. Deus me ensinou que esse amor que eu tenho dentro de mim, ele está pequeno e ele precisa exercitar. E Deus falou, você precisa começar a exercitar. Como é que é isso, Deus, de exercitar? Decide comigo que vai entrar na academia do amor agora. Decide, quer exercitar? Eu quero exercitar. Então vamos entrar na academia. Quantos querem fazer matrícula na academia do amor? Diga aleluia. Tem um monte de anjo passando com a ficha aí. Pega a sua e fala assim, estou inscrito na academia do amor. Está inscrito ou não está? Escuta uma coisa, só tem um detalhe. Quando eu me matriculei, falei, Deus, eu topo crescer no amor. Escuta, quando eu disse eu topo, sabe o que começou a aparecer, gente? Exercício, diga ai. Pensa em situação que começou a pipocar na igreja, diga ai. Você decidiu matricular na academia do amor, hoje mesmo na saída Deus já vai dar para você exercício. Quando você chegar em casa, Deus vai te dar exercício. Quando chegar no elevador, você vai ter exercício. E sabe qual é o problema? É que tem gente que decide entrar numa academia, às vezes a pessoa ela olha e ela fala, vou começar a caminhar agora, vou começar na academia. Aí ela, agora eu vou começar, vou matricular. Aí ela corre 4 dias, no 5º dia começa a fazer frio. Aí ela acorda às 6 horas, hoje, Você conhece alguém assim? Não fala nada, só diga, ai. E aí, a pessoa, eu não vou, aí volta e não faz nada. Agora tem gente que fala, eu vou entrar na academia, eu vou começar a malhar, e ela acorda no 5º dia, está frio, mas ela olha para a barriga dela e fala assim, não, eu vou permanecer. E aí, ela permanece firme e a academia gera resultado para ela. Você também conhece gente assim? É a mesma coisa na academia do amor. Se você se colocar na academia do amor, você vai ter um momento onde você não vai sentir vontade nenhuma de amar. Estou falando para você. Mas aí você vai lembrar, não, mas eu quero crescer em amor. Então vão ter situações que a sua vontade vai ser de esganar alguém, mas você vai lembrar, você fala assim, não, eu vou amar. Fala para quem está do seu lado assim, às vezes vai me dar vontade de te esganar, mas eu prometo que eu vou te amar. Faz um carinho na cabeça dela agora. Quantos permanecem firmes na academia do amor? Diga aleluia! Deus me ensinou o 3º segredo. Você quer parar de perder gente? Falei, Deus, eu quero. Além de ter amor incondicional, você vai precisar de ter paciência. Deus começou a me ensinar que para lidar com gente que dá trabalho, com gente que é difícil, você precisa de ter paciência, gente. Se você não tiver paciência, você deixa para lá, você larga, você solta, você deixa sair.
Pensa em uma pessoa da equipe de Jesus que ele precisou de ter muita paciência, gente. Pensa comigo, quem era? Quem? Gente, quando chegar no céu eu vou falar: Pedro, você era unanimidade no Rio de Janeiro, Brasília, Mato Grosso. Eu queria saber, Pedro, aonde eu vou é Pedro. O cara que mais deu trabalho para Jesus e exigiu de Jesus paciência, como é que era o nome dele? Pedro. Eu vou contar para você algumas das situações que Pedro arrumou para Jesus. Um dia, olha essa. Um dia, Jesus reúne os seus discípulos e mais uma equipe de pessoas que estavam seguindo ele. E aí faz uma pergunta assim: olha, eu queria que vocês dissessem para mim, quem dizem as pessoas aí que eu sou? Aí um levanta a mão e fala: mestre, dizem por aí que o senhor é Elias. Aí o outro levanta a mão: ô mestre, eu sei, dizem por aí que o senhor é um dos profetas. E aí o Pedro levanta as duas mãos e fala: mestre, eu sei quem o senhor é. E Jesus fala: sim, Pedro, quem eu sou? E Pedro fala: mestre, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: yes, Pedro, aleluia, arrebentou a boca do balão. Não foi carne nem sangue que te revelastes, mas o meu Pai que está nos céus. E o Pedro: aleluia, Jesus, obrigado. Uma semana depois, Jesus junto com os discípulos e com mais um grupo de pessoas, e ele começa a contar a respeito do que iria acontecer com ele, do seu projeto aqui na terra. E ele começa a dizer que ele iria precisar de ser preso, ele iria sofrer, ele iria morrer, entregar a vida dele. E quando ele está contando isso, Pedro levanta a mão: mestre, eu gostaria de dar uma palavra. E Jesus: sim, Pedro. E o Pedro: você não vai fazer isso está errado, eu não vou deixar. E aí Jesus vira para o Pedro e fala: Satanás, em nome de Jesus, sai da vida do Pedro. O Pedro era o tipo do cara que uma semana ele estava na unção, tendo revelação do alto, aleluia, cheio de unção. Outro, 7 dias depois, o Pedro estava tão carnudo que parecia que estava endemoniado. O Pedro, ele era o discípulo que ele vivia na montanha-russa espiritual, cheio de altos e baixos, cheio de um dia está bem e outro dia está mal. Você conhece alguém assim? Não diga nada, só fala ai. Você sabe que por causa dessa inconstância, Jesus vira para o Pedro e fala: Pedro, você é muito inconstante, cara. Pedro, você um dia está bem, outro dia está mal. Quer saber de uma coisa? Eu não quero gente na minha equipe assim não, ó. Tchau, tchau, cortado. Foi isso que Jesus fez? Agiu com o que, gente? Paciência. Paciência, amor e paciência. Aí você sabe que um pouco mais na frente, Jesus, ele está subindo o Getsêmani para poder orar em um dia da sua grande agonia, e ele vira para Pedro. Pedro era meio que o líder dos discípulos ali, ele tinha uma liderança. Jesus vira, estava Pedro e mais 2 discípulos, fala: Pedro, fica você e mais esses 2 aqui orando, que eu vou lá em cima também orar, mas eu preciso, é hora de orar e de vigiar, Pedro, ok? E Jesus vai lá em cima orar. E quando Jesus está orando, Jesus fala: vou lá embaixo ver como é que está Pedro. E aí Jesus desce. E o Pedro que ele pediu para estar orando, ele encontrou o Pedro fazendo o que, gente? Dormindo. E aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você sabe que isso aconteceu 2 vezes, né? Mas Jesus fala: Pedro, pelo amor de Deus, cara, eu preciso de gente na minha equipe de oração. Na hora que eu mais preciso de você orando, você está Quer saber de uma coisa, Pedro? Gente que não ora e que não gosta de orar na minha equipe não pode. Tchau, tchau, cortado, vai embora. Foi isso que Jesus fez? Agiu com o que, gente? Paciência. Logo, um pouquinho depois, Jesus, lá em cima no Getsêmani, chega Judas com os soldados romanos, e vem os soldados romanos para poder prender Jesus. Quando um soldado romano mete a mão em Jesus para poder prender Jesus, o que Pedro faz? Olha aquilo, pega a espada, tira a espada, vai na orelha do soldado e corta a orelha fora. Jesus olha aquilo e fala: Pedro, pelo amor de Deus,
Você não aprendeu 3 anos e meio do meu lado, eu falando que isso ia acontecer. Pedro, nós não fomos chamados para destruir nada, Pedro, nós fomos chamados para reconstruir, para colocar no lugar. E Jesus pega a orelha do soldado e coloca no lugar. E depois que coloca no lugar, ele vira para Pedro e fala: Pedro, você é genioso, grosso, ignorante, brigão, pavio curto, e gente assim eu não posso ter na minha equipe. Pedro, você está cortado. Foi isso que Jesus fez, gente? Agiu com o quê? Diga: haja paciência. Você sabe, quando os soldados prendem Jesus, eles vão levando Jesus para a salinha onde Jesus ia ficar preso a madrugada inteira antes dele ser crucificado. E quando os soldados estão levando Jesus, a Bíblia diz que Pedro está seguindo Jesus de longe. E de repente tinha umas pessoas com uma fogueira, estava muito frio, o Pedro para poder se aquecer naquela fogueira e ficar olhando Jesus. E uma pessoa que estava naquela fogueira toca no Pedro e fala: ei, você aí, eu te conheço. Você faz parte do time dele, estava juntinho com ele. E o Pedro fala: eu não, nunca vi ele na minha vida, nem nunca vi mais magro. Viu sim? Não. E aí, daqui a pouquinho vem outra pessoa e toca no Pedro: ei, você aí, te conheço. Você fala igualzinho a eles. Eu conheço, você tem linguagem de carioca, fala igual carioca. E o Pedro: ô louco meu, não sou nada, eu sou paulista, meu. Você já sabe da história. Pedro negou a Jesus 3 vezes. E você sabe que negar o seu líder é desonra. Desonra não dá para aceitar. Agora, Pedro, que você desonrou, acabou. Nunca mais. Tchau. Foi isso que Jesus fez, gente? Não, ele agiu com paciência. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Lá no capítulo 21 de João, Jesus vai atrás de Pedro, que estava lá pescando, lá peladão, lá reencontra Pedro, traz Pedro para uma conversa. E naquela conversa de Jesus com Pedro acontece uma cura interior em Pedro, onde Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ali naquela conversa, escuta o que eu estou falando para você, a ficha caiu. Pedro, ele estava dando muito trabalho, mas um dia, em um discipulado, um dia, em uma conversa, a ficha caiu, gente. E quando a ficha caiu, a Bíblia diz que Atos capítulo 2, estavam 120 reunidos no cenáculo, esperando o cumprimento de uma promessa. Tinha um pregador naquela noite, e a Bíblia diz que enquanto aquele pregador abria a boca para poder levar a mensagem de Deus, enquanto ele abria a boca pregando, aquela casa começou a ser inundada pela glória e pela presença de Deus. Começou a vir uma unção sobre todos, a cair línguas repartidas como que de fogo. Toda a casa foi cheia da glória, todos foram cheios do Espírito Santo naquele dia. Sabe quem que era o pregador daquela noite, gente? Pedro. Um pouco mais na frente diz que tinha um culto, e nesse culto tinha milhares de pessoas, e um pregador faz um apelo em uma noite, em uma única noite, 3.000 almas entregam-se a Jesus de uma única vez. Sabe quem que era o pregador daquela noite, gente? Pedro. Um pouquinho mais na frente, tinha uma cidade com muitos doentes e enfermos, não dava para orar por cada um individualmente, então um homem fala: coloca todo mundo deitado que eu vou passar e a minha sombra vai curar. E o homem pede para que todos ficam, e ele passa, e a sua sombra cura todos os enfermos daquela cidade. Sabe quem que era esse homem, gente? Pedro. Sabe o que isso significa? Aqueles que mais dão trabalho, se nós cuidarmos deles com paciência, logo, logo vão ser os que mais vão dar frutos. Logo, logo vão ser os que vão arrebentar a boca do balão bombardeando o inferno. É só cuidar com paciência, gente. É só cuidar com paciência.
Fala para quem está do seu lado. Um dia a ficha cai. Tomara que a sua seja hoje. Você sabe, eu vejo muitos líderes de célula, muitos pastores, até pastores. Eu tenho dado suporte, eu sou coordenador no Rio de Janeiro, mas eu tenho dado suporte para vários pastores no Brasil. E eu tenho visto pastores que, porque não tem paciência, na hora que o cara está para dar fruto, o cara sai, e aí todo o fruto que era para dar na igreja do pastor, dá na igreja do outro. Gente que tinha uma pessoa que era para dar fruto na sua célula, não teve paciência, e suou. Na hora que estava para o cara dar fruto, na prova final, perdeu. Aí o cara vai dar fruto em outra célula. Deus me ensinou, você quer parar de perder pessoas? Tenha paciência. Quarto segredo, ainda dá para poder receber? Diga amém. Se eu quero parar de perder pessoas, Deus me ensinou que eu iria precisar de ter perseverança e persistência. Diga perseverança e persistência. Jesus falou em João 17, Pai, eu os guardei até o final, eu persisti com esses caras. Eles deram trabalho, eles fizeram coisas difíceis no meio da caminhada, mas eu consegui persistir e aguentar até o final. Sabe o que eu tenho percebido? A Bíblia diz que em 1 Pedro, Tiago, que nós precisamos resistir, sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele, Tiago. Só que parece que o que tem acontecido não é isso. É o diabo que resiste à igreja e a igreja foge no que diz respeito a pessoas. É mais ou menos assim. A pessoa começa a dar problema, começa a manifestar problema, aí nós falamos assim, não, vamos amar, vamos ter paciência. Aí o diabo, a pessoa ela já está com brecha mesmo para Satanás, o diabo pega, faz mais problema, faz mais fofoca, cria mais problema, cria mais tititi. E aí a gente fala, quer saber de uma coisa? Deixa aí logo. O diabo resiste e a igreja desiste. Era o contrário que é para acontecer. É a igreja que tem que se sujeitar a Deus em quê? Debaixo da palavra do amor. Resistir ao diabo como? O diabo está colocando a gente para perturbar. Não adianta. O amor vence todas as coisas, irmão. Não adianta, não vamos desistir dessa pessoa. Não adianta, não vamos. Não adianta, não vamos. Ela pode desistir da gente, mas nós não vamos desistir dela. Eu tenho um discípulo na minha equipe. Essa história está no meu livro, mais completa, no livro Fechando as Portas dos Fundos. Eu tenho um discípulo que é pastor na minha equipe, pastor em tempo integral, o nome dele é Alex. O pastor Alex começou a cuidar de um irmão que converteu, o nome do irmão lá que converteu chama-se Gildásio. Pensa numa pessoa que dá trabalho 7 vezes mais do que Pedro. Como é que seria o nome dessa pessoa? Diga, Gildásio. Como é que é o nome do indivíduo? Gildásio. O Alex começou a cuidar do Gildásio. O Gildásio converteu e o Alex começou. E o Gildásio é o tipo do cara que falava mal de todo mundo. Falava mal dos obreiros que ficavam na porta, no estacionamento. Falava mal da equipe de louvor. Falava mal, rapaz, de todo. Pastor, então, só misericórdia na boca do Gildásio. O Gildásio falava mal de tudo, arrumava encrenca com todo mundo, arrumava problema. E o pastor Alex toda semana discipulando o Gildásio, pastor Iago. Toda semana. Um dia o Gildásio falou uma besteira muito grande. E quando o Gildásio falou uma besteira muito grande, o pastor Alex, que é discipulador dele, deu um aperto mais forte nele. E quando o pastor Alex deu um aperto mais forte no Gildásio, o que aconteceu com o Gildásio? O Gildásio emburrou. Diga, emburrou. Pastor, o que é emburrar? Emburrar é o que muito marido e mulher às vezes faz, quando um fica chateado com o outro, que fica 2 dias sem falar, falando só o necessário, bicudo.
Fala para quem está do seu lado, o seu problema é quando você emburra. É ou não é, gente? É ou não é? Eita ferro! E aí o que aconteceu com Judas quando o pastor Alex apertou ele? E emburrou. E aí agora que o Judas emburrou, o Judas ficou uma semana, não foi nem na célula, nem não foi na igreja. Desapareceu. E o pastor Alex se ligava e o Judas sumiu. Da segunda semana, nem célula e nem na igreja. Terceira semana, Judas, nem célula e nem na igreja. Na quarta semana, o Alex foi lá na casa do Judas. Chegou lá na casa do Judas, bateu na porta do Judas e falou com a esposa do Judas: oi, irmã Beth, o Gil está aí? E ela falou: sim, tá, ele está lá na cozinha. E ele foi entrando. E quando chegou lá na cozinha: ô Gil, meu amado, estou com tanta saudade de você. E o Gil virou para ele e falou: você está com saudade de mim? Nada. Você veio aqui porque você é pago para isso, você recebe para isso. O Alex falou: Gil, eu vim aqui porque eu te amo. Eu estou preocupado com você. E o Gil: você veio aqui porque a igreja te dá salário para isso, rapaz. E outra coisa, eu não quero ninguém dessa igreja na minha casa, não. Você dá licença, você pode, por favor, sair? Fala, ai. O Alex, foi de manhã, saiu e foi correndo no meu gabinete. Chegou lá no meu gabinete, o Alex veio chorando: pastor, eu fui visitar o Judas. Fui lá cheio de amor e olha o que o Judas falou. O Judas falou que eu estava indo lá atrás dele porque eu recebo pastor. E o Alex falou chorando: pastor, que eu amo ele, pastor, eu fui lá por causa do bem dele. E eu falei para o Alex, o Alex na minha equipe assim, eu tenho um carinho muito especial pelo Alex. Falei: Alex, você não vai mais atrás do Judas. Eu vou mandar outro pastor da equipe, mas você não vai mais. Eu não vou deixar mais o Judas ficar te maltratando do jeito que está, não. Eu vou deixar outro pastor ir, você não vai mais. E aí eu orei com ele, acabou e tal. Quando chegou a noite, eu estou em casa, na minha casa, a campainha da minha casa toca e meus filhos falam: pai, tá o pastor Alex lá fora, ele quer falar contigo à noite. E eu falei: acho que sumiu o piano aí, amigo. Aí eu falei assim: pode pedir para o pastor Alex entrar. E aí ele entrou. Quando chegou na sala: pastor, eu queria te falar uma novidade. Eu falei: o que foi, Alex? Pastor, fui lá na casa do Judas. Falei: Alex, eu não falei para você não ir, Alex, na casa do Judas. Como é que foi? Pastor, cheguei lá na casa do Judas e eu perguntei para a esposa dele aonde que ele estava. Ela falou que ele estava no quarto, deitado, trancado, em depressão, porque tinha falado besteira. E aí eu bati na porta do quarto dele e falei: Gil, sou eu, pastor Alex. Eu vim te visitar porque eu te amo. Abre a porta para eu conversar com você. O Judas abriu a porta, já chorando: pastor Alex, me perdoa, eu não podia ter dito aquilo para você, por favor, me perdoa. E o Alex abraçou o Judas e o Judas voltou para a igreja. Diga aleluia. Amém, mas você não sabe, eu falei que o Judas dá trabalho. Ficou tudo bem, pastor, com o Judas, tudo bem. 1 mês, 2 meses. Quando foi para o 3º mês, hoje fazemos encontro de 2 em 2 meses. Naquela época fazíamos de 3 em 3 meses. O Judas já tinha participado do encontro. Agora o Judas ia para trabalhar no encontro. E aí, queridos, lá a regra que nós temos, eu não sei como é que funciona aqui, mas a regra que nós temos lá, pastor Israel, é: quem vai para trabalhar, vai para poder servir. Então, porque vai para poder servir nesse retiro, é o último a comer, quem está participando é o primeiro, nós vamos para servir. E aí, o Judásio foi para trabalhar, foi para servir, só que o Judásio, ele é meio gordinho. E eu não sei porque os gordinhos, quando fala de comida com ele, eles ficam injuriados da vida. Você conhece alguém assim? Não fala nada, só diga ai. Chegou na hora do almoço, o Gildásio, o pastor Israel, queria comer uma salada que os encontristas ainda não tinham comido. O pessoal que foi para participar não tinha comido ainda.
E o Judácio ficou lá nas irmãs da cozinha: o que custa me dar? O que custa? Só o problema. E as irmãs falaram: Judácio, não adianta, que é só depois que os irmãos comerem. E o Judácio: vocês não vão me dar não? As irmãs: Judácio, não adianta, não vão dar. Na hora que as irmãs da cozinha falaram que não iam dar, imagina o que aconteceu com Judácio pela segunda vez. Emburrou. Só que o Judácio agora, ele emburrou assim: essa igreja é uma cambada de desorganizado, é uma desorganização, vocês querem saber? Nunca mais coloco os pés nessa igreja! E saiu. E todo mundo ficou olhando para a cara de quem? Do pastor Alex. E o pastor: deixa ele ir que depois eu vou atrás. Passou uma semana, Judácio foi na igreja. 2 semanas, 3 semanas, eu acho que a 4ª semana é o limite do Alex. Ele foi na casa do Judácio, chegou lá na casa do Judácio e falou, o Gil estava já no quintal, já cuidando de planta: Gil, paz do Senhor, meu querido, vim aqui te visitar, eu te amo tanto, estou com saudade sua. Para surpresa de todo mundo, o Judácio fala: ô pastor Alex, que bom, eu queria dizer que eu também te amo, também amo o pastor Bruno e amo todos lá da igreja, amo todos os irmãos da unção do crescimento. Aí o Alex: ai, que bom, Gil, então, a célula é amanhã. Aí o Gil: não, eu amo todos vocês, eu só queria dar um recado para você, pastor Alex. E o Alex: sim, eu queria te avisar que eu já estou em outro ministério. Eu agora, pastor Alex, eu me encontrei, eu encontrei a igreja da minha vida. E o Alex falou: ah, Gil, tá bom. Só tem uma coisa: eu não vou deixar de te telefonar, eu não vou deixar de te mandar mensagem, e também vou vir te visitar de vez em quando. Aí o Gil: tá bom, faça como quiser. Irmãos amados, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. O Alex vira e mexe mandava mensagem. O Alex vira e mexe passava de manhã na casa do Judácio só para dizer: ó, Deus abençoe você e a sua família. Com 6 meses que se passaram, eu estou chegando de manhã na igreja para tirar o meu tempo com Deus. E quando eu estou chegando, eu tenho um pátio, um jardim na igreja assim. Quem que eu vejo sentado 7 horas da manhã naquele jardim lá, na hora que eu estou chegando? Judácio. Na hora que eu vi o Judácio, eu falei: ô Gil, bom dia, tudo bem? O que houve? Eu posso te ajudar com alguma coisa? Ele: não, pastor, eu queria dar uma palavrinha com você e com o pastor Alex junto, pode? Falei: pode. O Alex chega no mesmo horário para tirar tempo com Deus também na igreja. Falei: o Alex deve estar chegando aí, quando o Alex chegar, você vai com ele lá no meu gabinete e a gente conversa. Demorou 12 minutos, vem o Alex: pastor, já viu quem está aí fora? Judácio. Vi, Alex, chama ele logo lá, chama ele para a gente ver o que ele quer. Sentamos, eu tenho uma mesa redonda de reunião, sentamos lá no gabinete. Pois não, Judácio, querido, fala para mim, o que nós podemos fazer para te ajudar? E o Judácio já começou a falar chorando. Sabe o que é, pastor? Em primeiro lugar, eu queria pedir perdão por tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu fiz de errado, queria que o pastor me perdoasse. E segundo, pastor, eu queria saber de uma coisa. Eu andei por aí e eu descobri, nenhuma outra igreja vai me amar igual a essa. Eu queria saber, pastor, vocês me recebem de volta nessa igreja? O Alex olhou assim, eu estava doido para dizer não. Brincadeira. Claro que sim, Judácio, e deu um abraço no Judácio. E meu irmão, isso já deve fazer uns 2 anos. Escuta, o Judácio já é líder de 3 células, já está programado a 4ª, vai virar supervisor de setor. Ele trabalha no culto de libertação que nós temos lá, faz visita para tudo quanto é lugar. E sabe o que mais admirável está acontecendo? Deus só está dando pessoa difícil para o Judácio cuidar. Diga aleluia!
tem que ter persistência e tem que ter paciência para aguentar. Me dá mais 5 minutos para eu encerrar com o último? Pode? Passou 5 minutos mais? Eu vou contar o outro segredo. Eu tinha mais, depois eu tenho o DVD, o livro tem essa mensagem completa e todas as explicações do que Deus me deu. Mas deixa eu falar mais esse segredo. Deus me falou que se eu queria parar de perder as pessoas, eu ia precisar de ter humildade para pedir perdão e para perdoar. Deus me fez enxergar muitas pessoas que eu tinha perdido na igreja, um simples pedido de perdão meu, ou da minha equipe de líderes, ou dos líderes de célula, ou da equipe de louvor, um simples pedido de perdão, mesmo que nós não tivéssemos errado, poderia ter consertado muita coisa. Deus me fez eu enxergar isso. E aí, como Deus me fez enxergar, um dia Ele me testou. Eu estava pregando num Tadel. A nossa igreja ela é bem comprida assim, mas se eu visualizo tudo, eu estava pregando num Tadel e eu tinha lá na porta 2 obreiras, líderes de célula. Uma delas era supervisora de célula e o nome dessa supervisora era Simone. Como é que é o nome da irmã? Simone. Tem alguma Simone aqui? Não? A Simone estava lá. E eu estava pregando aqui, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem uma coisa que Deus está me fazendo crescer, que me incomoda, às vezes eu saio um pouco da graça. Eu estar pregando e ver gente conversando. Mas graças a Deus, isso daí eu só vejo na minha igreja. Quando eu estou fora, eu não vejo, de verdade, Deus me cega. Fala para quem está do seu lado assim, que livramento que Deus te deu aí, hein? E aí, pastor Israel, eu estou pregando lá, e estou vendo a Simone, e eu mando alguns avisos, sabe? Amém, aleluia. Às vezes acho que meus olhos até pulam e vai lá cutucar na pessoa. E eu mandando tudo quanto é aviso, e a Simone, com a outra, e caía na gargalhada. E eu estou falando aqui, Espírito Santo, eu vou chamar a atenção agora, no microfone, não estou aguentando agora. Eu vou chamar agora. E quando eu falar, vou chamar agora, o Espírito Santo, quietinho, está amarrado. E eu falei, eu vou chamar agora, e calma, quietinho, amarra tudo. Eu acabei de pregar a mensagem, chuta o que aconteceu? Eu não chamei a atenção da Simone, diga aleluia! Acabou o culto, e aí a nave da igreja é em cima, e embaixo são as salas, meu gabinete, eu fui lá embaixo no meu gabinete pegar um lenço, beber uma água, não lembro bem o que eu fui fazer, e fui no gabinete, fiz o que tinha que fazer. Quando eu estou saindo tem um corredor, e eu estou saindo no corredor, quem que eu encontro vindo de frente para mim, sozinha? Simone! E na hora que eu avistei a Simone, eu cheguei perto dela, apontei o dedo para ela e falei, minha irmã Simone, eu queria te dizer uma coisa com muito amor e carinho. Você sabe o que eu aprendi? Que às vezes a gente fala com muito amor e carinho e o nosso semblante não mostra nenhum amor e carinho, sabia? E eu falei quase que babando, eu queria te falar com muito amor e carinho. Você caminha ao meu lado mais de 10 anos e sabe que hora da palavra não é hora de conversar, principalmente líder. Eu queria te falar uma coisa, nunca mais você repita o que você fez hoje. Você ouviu? A Simone é branca, ela ficou vermelha e ela dobrou os beiços assim, ó. Pode deixar. Irmão, na hora que eu saí, me deu uma dor, que eu falei, ai, o que eu fui arrumar? A Simone é supervisora, cuida de 5 células, quase 50 pessoas. A pior coisa que tem é você ter um líder doente, com o coração ferido, mesmo que a liderança tenha errado. É perigoso isso para a igreja, é perigoso para as ovelhas. Nunca, ainda que a sua liderança erre, nunca permita seu coração ficar ferido com a sua liderança, nunca. Falei, meu Deus do céu, e agora, meu pai? Ai, Jesus. Falei, eu acho que eu vou ter que pedir perdão para Simone, eu acho. Porque, afinal de contas, quem estava errado era ela, ou não era? Era ela. Irmãos, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela
edifica a sua casa e a tola. Irmãos, a minha esposa, eu vou falar uma coisa para você, a minha esposa é muito sábia. Meu Deus do céu, eu falo que 90% do meu ministério é a minha esposa. E aí eu cheguei em casa, falei, vou perguntar para minha esposa o que ela acha. Vou contar para ela a situação da Simone. Só que eu contei para ela o que a Simone fez, enfeitando o pavão para o lado de tudo de ruim que a Simone fez. Minha filha, você não sabe o que a Simone fez isso? Há mais de 10 anos ela caminha. Acabou que eu chamei a atenção dela um pouco duro. E eu estou pensando aqui, eu acho que eu vou ter que pedir perdão para a Simone. O que você acha? Minha esposa, meu filho, vamos fazer isso sim, vamos fazer isso daí o mais rápido possível. Então tá. Depois que aconteceu essa história, eu tive pensando, gente, se a minha esposa não é uma mulher sábia, e na hora que eu contasse a história da Simone, eu tive imaginando uma mulher que agiria ao contrário. Na hora que eu contasse a história, a Simone fez isso, e eu estava pensando em pedir perdão a ela. O que você acha? Uma mulher que não é sábia, já ia botar a mão na cintura, você não vai pedir perdão nada, e ainda bem que foi com você, porque se fosse comigo ela ainda ouvir, e outra coisa, deixa ela aparecer na minha frente que ela ainda vai ver o que é bom para nós. Você conhece alguém assim? Não fala nada, só diga ai. E aí passou uma semana, Simone não foi na igreja, 2 semanas, falei, Deus, me ajuda, eu viajando, eu não posso, eu preciso. 3 semanas depois, ia ter uma festa na igreja das células e tal, e os líderes chegam cedo para arrumar a igreja, chegam por volta de 5 horas, eu fui lá para ver se alguém já estava começando a arrumar. Quando eu chego lá em cima, quem que eu encontro no salão da igreja sozinha? Simone! Eu falei, obrigado Jesus, yes, aleluia! Quando eu olhei a Simone, aí eu falei, Simone, minha irmã, eu preciso conversar com você. Você lembra aquele dia, na hora que eu falei, você lembra aquele dia, ela começou a ficar vermelha e a dobrar os beiços de novo. Falei, não, pelo amor de Deus, não fala nada, deixa que eu falo. Puxei uma cadeira para ela, ela sentou, e eu sentei, eu falei, minha irmã Simone, eu queria, minha querida, te pedir perdão pela maneira como eu falei com você naquele dia, sabe por quê? Você caminha comigo há mais de 10 anos, e eu reconheço a sua importância como líder na minha equipe. Eu te amo, eu te respeito, eu te admiro, e eu queria, do fundo do coração, que você perdoasse o seu pastor. Na hora que eu falei isso, a Simone começou a chorar compulsivamente. E no meio do seu choro compulsivo, chorando, ela conseguiu falar para mim e dizer, meu pastor, quem tem que te pedir perdão sou eu. Eu fui a errada naquele dia. E eu queria, pastor, que o meu pastor me perdoasse. Eu dei um abraço na Simone. E eu falei, nós vamos juntos ganhar essa cidade para Jesus. A Simone está lá até hoje, crescendo com as células. Está preparando para virar supervisora de área. Um pedido de perdão pode consertar muita coisa. Quantos entendem isso? Por favor, fique de pé. Queridos, eu quero passar um vídeo, prepara o vídeo para mim, deixa ele preparado para dar o play. Se puder me ajudar a apagar essas luzes aqui da frente, vai me ajudar demais. A minha galera do louvor pode vir um pouquinho aqui em cima, um pouquinho só. E o que eu queria dizer com vocês? Ali é só para... Um dia, queridos, nós vamos ter que prestar contas para Deus a respeito das pessoas que Ele confiou para nós. E aí o que nós vamos dizer nessa prestação de contas? Um dia eu decidi, Deus, me dá o coração de um bom pastor para eu não perder mais ninguém. Eu não quero perder mais ninguém. Se você hoje está com o mesmo desejo no coração que um dia eu tive, eu senti de Deus, eu não quero perder mais ninguém. Eu queria convidar você para sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero
recebeu uma graça de Deus para não perder mais ninguém.